Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Prazer Bíblia, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da história de Saul e da guinada, na verdade, do que a gente pode denominar, o que denomina-se teocracia para uma monarquia. Beleza? Então curte, comenta e compartilha. Saul, ele é o primeiro rei de Israel. Eu vou ler aqui alguns textos para a gente tornar mais bíblico esse vídeo de certa forma e vocês entenderem todo o discurso do vídeo. Samuel, 1 Samuel, lógico, capítulo 8, eu vou ler aqui alguns versículos a partir do versículo de número 4, que diz assim: Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá, e disseram-lhe: Tu já está idoso, os teus filhos não andam em seus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que eu os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atenda-os. Mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicarão um rei que os governará. Outro texto que eu quero ler aqui para vocês também é em Samuel capítulo 10, verso de número 20 ao 24, diz assim: Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã. E o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: Sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, o mais alto só chegava aos seus ombros. E Saul disse a todos, Samuel, perdão: Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo, todo o povo. E o povo pegou e gritou: Viva o rei! E agora eu vou ler também ainda Samuel 13, 11 ao 14. Samuel 13, 11 ao 14. Perguntou Samuel: O que você fez? Saul respondeu: Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimais, pensei: Agora os filisteus me atacarão em Gilgal. E eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. Disse Samuel: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. Pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Ponto. Bem, a partir depois de toda essa leitura, está dando mais algumas informações aqui para pensar um pouco com relação a Saul. Bom, eu já disse que Saul ele representa, e no povo de Israel, uma mudança da teocracia, onde Deus era o que mandava através dos profetas, dos juízes, para para um período de governo dos reis, né? Uma monarquia. No caso, Saul, a Bíblia vai citar algumas características dele. Em capítulo 9, verso 2, vai dizer que Saul era jovem e alto. No capítulo 13, versículo 1, vai dizer que Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E vai dizer também que ele reinou durante 42 anos, que é um baita de tempo. Bem, essas são algumas características singulares da pessoa do Saul. E a gente vai entendendo, e daí já vou apresentando para vocês. Primeiro, porque eu fiz questão de ler alguns textos, além do texto inicial. Porque o texto lido também, ele nos mostra que Saul, ele foi escolhido por Deus. Veja, Deus ele não queria que o povo tivesse um rei. Pela primeira leitura vocês percebem isso com clareza. Mas a questão que eu realmente quis também destacar é que Saul realmente foi uma escolha de Deus. Ter um rei foi a escolha de Israel. Saul foi a escolha de Deus. Porém, Saul, ele começou a fazer coisa errada. E eu li isso também porque tem gente que vai dizer que Saul não foi uma escolha de Deus e tal. Mas claramente a gente percebe que foi. Indubitavelmente. Eu quero ler aqui um outro versículo só para encerrar pelo menos essa citação. Capítulo 15, verso 10 vai dizer assim: Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Veja, o próprio Deus dizendo claramente para Samuel que Deus que escolheu Saul como rei. Sabe, não foi uma coisa aleatória, uma sorte do destino, foi escolha de Deus. Ponto. Então vamos lá. Saul foi escolhido e foi o primeiro rei de Israel e poderia ter sido se perpetuado a sua descendência no poder. Que era bem comum esse tipo de coisa com questão de monarquia, né?
o próximo rei sempre era o filho mais velho, geralmente sempre era o filho mais velho do rei anterior. Mas Saul ele começou a fazer algumas coisas erradas. A primeira, Saul ele oferece holocausto a Deus, coisa que só o sacerdote podia fazer. E ele vai, como todo mundo faz, dar uma desculpa. Quando Samuel pergunta assim, o que é que você fez? Ele vai dizer, olha, eu vi que tu demorou para chegar, e daí eu tive que oferecer sacrifício, porque senão o pessoal ia se embora e Deus não ia falar comigo, não ia me ouvir. Então Saul é a primeira marca de desobediência dele. Outra coisa também que ele também faz errado é ele poupa a vida de ovelhas e bois e de um rei que Deus tinha declarado que era para executar todo mundo. Isso é mais uma vez Saul desobedecendo a ordem expressa de Deus pela boca de Samuel. No capítulo 18, verso 9, a Bíblia vai dizer que Saul também ele é invejoso. Ele tem inveja de Davi. No capítulo 19, verso 1, a Bíblia vai dizer que Saul queria matar Davi. Então a gente vê aí já um espírito de homicida. Homicida. Uma coisa que não era logicamente permitido por Deus. A gente vai vendo aí também no capítulo 22, verso 18, que Saul manda matar os sacerdotes. 85 homens ele manda matar, além de várias outras pessoas, como mulheres e crianças da cidade de Nob, nesse capítulo. Capítulo 28, Davi vai consultar uma médium. E veja que coisa interessante que a Bíblia vai dizer, porque Saul tinha mandado anteriormente matar as médium. Veja, no capítulo 28, verso 8, diz assim, Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite, com 2 homens, até a casa da mulher. Ele disse a ela, invoca um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, disse a ele, certamente você sabe que o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e o que consultam os espíritos da terra de Israel. Porque você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte. Então Saul foi ali disfarçado, a mulher não sabia que era Saul. Ele mesmo tinha mandado matar os médiuns, porque isso era como feitiçaria diante da lei de Deus, revelada por Moisés. Mas mesmo assim, depois, a gente vê ele indo até essas pessoas ou essa pessoa para poder receber alguma palavra da parte de Deus. E o capítulo 31 de 1 Samuel ainda vai dizer que Saul ele se suicidou. Então, durante todo esse vídeo a gente percebe, primeiro, que a ideia primeira aqui é destacar que Saul realmente foi escolhido por Deus, foi o primeiro rei de Israel, tinha chance de dar certo, mas escolheu dar errado. Escolheu erro após erro. E o pior é que a gente vai percebendo que quando alguém comete um erro, vou chamar de erro menor, e não se arrepende, a demanda, a produção é indo se degradando nesses erros. Então a gente vê que Saul ele começa aqui desobedecendo, oferecendo holocausto, poupando coisa, desobediência. Depois ele começa com um espírito de inveja, e como diz o ditado popular, inveja mata. Então depois disso ele começa a querer matar, a querer matar Davi. Ele começa agora a querer matar, ele manda matar agora um monte de sacerdote. Depois disso ele vai consultar uma médium, uma feiticeira. E por último ele vai se suicidar. Então veja a degradação da pessoa de Saul. Isso tudo porque ele não se arrependeu, buscou viver apenas de acordo com a sua vontade, com medo de perder o reino. Enfim, esse primeiro vídeo ele realmente destaca essa questão de que Saul foi escolhido por Deus, mas infelizmente as atitudes dele fizeram com que Deus se arrependesse de ter escolhido e procurado outra pessoa. Então é isso, curta e comenta mais uma vez, compartilha, até o próximo vídeo, se Deus permitir.